Eu sempre me considerei independente. Com 18 anos, eu estudava, fazia faculdade e já consegui um emprego também, consegui pagar meus estudos, pagava aluguel, comprava minhas coisas, viajava. Então, na minha cabeça, estava tudo certo. Eu estava vivendo dia após dia e as coisas iam caminhando. Mas aí, meus amigos, os 30 anos vieram. E o problema não foi a chegada da idade, não, mas foi a chegada da idade com um imprevisto. E esse imprevisto foi uma bênção, porque foi a chegada do meu filho, que não foi planejado e me gerou toda uma mudança de vida. Então, assim, até então eu vivia mês a mês. Eu tinha uma ideia diferente da minha realidade. Eu achava que eu vivia bem, quando na verdade eu sobrevivia. Quando eu engravidei, eu tinha aí 9 meses de uma corrida para poder receber essa criança de uma forma muito confortável. E foi aí que eu me deparei com vários desafios, porque eu não estava trabalhando, não tinha dinheiro guardado, não tinha uma casa, no momento eu estava morando de favor, na época eu estava morando de favor, e eu tinha acabado de começar um relacionamento, então não era nada sério, eu não era casada, e as coisas foram se desenrolando, e com o passar do tempo, eh, eu fui entendendo que eu precisaria ter fontes diferentes de renda. E quando eu tive a separação do pai do meu filho, a pandemia começou e eu me vi trancada dentro de casa com uma criança recém-nascida, sozinha, trabalhando em vários empregos. E eu tive um burnout. Eu acho que as doenças, mentais, elas alavancaram, né, aumentaram muito na época da pandemia, assim como a mudança de carreira também. Muitas pessoas mudaram de carreira. E essa época em que eu parei de trabalhar, porque eu não tinha mais condições mentais, assim, para cuidar de um filho sozinha, sem rede de apoio e trabalhando em muitos lugares em casa, fez com que eu não conseguisse mais criar, né. Eu trabalho com a área criativa, com texto, redação, copywriting, e aí de repente eu não conseguia mais criar, era como se tivesse uma tela em branco no meu cérebro, né. Então eu tive que, eh, então eu passei um tempo, precisando de ajuda, né. Essa época em que eu não conseguia me recolocar profissionalmente, eu tive muita dificuldade financeira, porque desde a época em que eu engravidei até o meu filho completar 2 anos, mais ou menos, então isso foi de 2018 a 2021, eu fiquei sem ter um salário caindo na minha conta. E esse tempo todo, além de não ter uma renda para guardar, eu também não tive como, conquistar coisas, no momento, né. Então, é aquela coisa da falta de dinheiro para fazer as coisas básicas. E aí, quando eu me deparei com essa situação com meu filho, eu fiquei muito, determinada a mudar a minha situação. Porque eu percebi que quando eu era sozinha, eu não tinha esse auto-amor, esse autocuidado, essa preservação de pensar no meu eu do futuro. Então eu vivia cada dia como se fosse o último, porque talvez eu achasse isso mesmo, né. Eu achava que, as coisas sempre iam dar certo, que as coisas sempre iam se encaixar, que eu sempre ia arrumar um emprego rápido, que tudo ia dar certo, porque quando a gente é jovem, a gente não tem uma certa, um certo estofo, né, para poder entender que as coisas mudam. E eu acredito que nem quem é mais velho também poderia imaginar que a gente ia lidar com uma pandemia global, fechando as portas de todo mundo. Mas voltando para o foco central desse vídeo, que é falar sobre como eu mudei minha situação financeira, chegou um momento
em que eu precisei, escolher mudar de carreira para que eu pudesse voltar a ganhar dinheiro. Eu quero compartilhar aqui toda essa minha trajetória. Aliás, eu estou aqui falando e nem me apresentei. Meu nome é Jéssica e o nome do meu filho é José. Hoje meu filho tem 4 anos, ele vai fazer 5 e eu tenho 35 anos, vou fazer 36 anos. E eu sou diferente dos gurus de investimento. Se por acaso o algoritmo trouxe você por aqui, não vai ser aquele vídeo que vai te ensinar a ganhar 10.000, 100.000 reais, até porque eu não tenho esse dinheiro na conta hoje, mas eu sei que eu vou ganhar esse dinheiro, porque eu já tô com outro pensamento sobre economia, economia do lar e tudo mais. Mas o que acontece é que eu precisava compartilhar as coisas que eu estou passando, porque tem sido uma transformação tão grande nesses últimos anos que abriram minha cabeça sobre várias coisas, inclusive a forma de ganhar dinheiro e de como lidar com o eu do futuro, porque eu não tinha uma preservação por mim mesma, então eu não pensava em guardar dinheiro e nem fazer planejamentos e metas, e eu acabava sobrevivendo, né, porque quem ganha 2.000 e gasta 2.000 está sobrevivendo. Quem ganha 3.000 e gasta 3.000 está sobrevivendo. E eu não tinha essa ideia, eu achava que eu estava bem. E eu quero compartilhar esse processo que eu estou de sair das dívidas eh, com o passar do tempo. Então, que esse canal possa crescer e que eu possa ver a evolução com o passar das semanas. Então, atualmente, a minha situação é a seguinte: eu estou trabalhando, graças a Deus, há 10 meses. Desde quando eu estudei, eu consegui um emprego no serviço público, mas eu estou no estágio comprobatório, que é aquela fase de 3 anos em que você pode ser exonerado ou não. Então, ele ainda não é um emprego vitalício, mas a gente está trabalhando para chegar lá. E aí eu acabei de me mudar de cidade, porque eu estava em um serviço em uma cidade pequena, e aí eles me convocaram para a cidade que eu queria morar. Então, eu acabei mudando de cidade, mudando de casa, mudando de valor de aluguel, e eu tenho um orçamento, uma dívida e uma meta. Então, nos próximos vídeos, eu quero compartilhar com vocês tudo isso. Então, eu já quero fazer o planejamento para o mês de setembro. Aliás, a gente já está em setembro. Então, eu quero apresentar o planejamento de setembro, explicar um pouco sobre as minhas dívidas e o que eu já paguei de dívida para a gente poder já se situar daqui para frente. Porque muitas vezes eu assisti os vídeos e essas pessoas que entendem de investimentos e de dinheiro, de finanças, elas estão no estágio tão avançado que às vezes parece irreal. E quando eu vi outros vídeos de pessoas falando sobre metas menores possíveis, pessoas falando sobre suas realidades, salários que são normais, nada de 5 dígitos para cima, é alguma coisa que começa a fazer mais sentido para mim. Então eu tô tão, animada com essa nova fase de poder tirar o pé da lama, de não ver mais a geladeira vazia e ao mesmo tempo pagar as pessoas que me ajudaram na época que eu estava precisando de ajuda e que me ajudaram financeiramente. E, eu quero compartilhar isso. E compartilhando essa fase da minha vida com vocês, eu também consigo um feedback para eu poder fazer as melhores escolhas. Porque de repente eu posso estar indo num caminho que uma pessoa que já passou pela mesma situação que eu vai poder me orientar aqui. A gente se anima muito e quer fazer tudo de uma vez, e eu já quebrei muito a cara nesse processo.
eu tô juntando dinheiro desde abril, eu nunca consegui juntar dinheiro, e desde abril até setembro de 2024, que é quando eu tô fazendo esse vídeo, muita coisa já mudou, e inclusive em relação ao que eu penso, a metas e tudo mais. Então, eu espero que você se interesse por esse tema e se você ficou aqui e quer o próximo vídeo, quer saber o quanto que eu tenho de dívida e como eu pretendo pagá-las, aí você se inscreve aqui e espera para que eu possa falar mais sobre o assunto e também compartilhe as suas experiências, que eu vou querer ouvir muito, tá bom? E é isso. Próxima vez a gente se fala e eu espero trazer um pouco mais de referência para vocês. Tchau, tchau.